Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma correção de atividades. Hoje nós estamos trabalhando o algoritmo da divisão. Espero que vocês tenham compreendido, assistido a videoaula por completo, ter realizado as atividades recebidas agora pelo professor e, portanto, tendo acesso a essa videoaula de correção. Então, vejamos. A primeira questão, como eu já expliquei lá no vídeo da apresentação do conteúdo, eu já respondi com vocês, tá? Onde vocês deveriam ver o passo a passo do algoritmo da divisão e preencher esses dados que não havia necessidade de vocês copiarem conforme eu orientei. Já resolvemos, associamos a palavra distribuir a uma divisão, certo? Não esqueçam disso. E em seguida, eu solicitei que vocês copiassem e respondessem apenas esse trecho. Agora, calcule o quociente e o resto de cada divisão. E é o que nós vamos fazer agora. Na letra A, já organizei aqui 69 dividido para 3, conferido. Na letra B, 76 dividido para 4. E na letra C, 85 dividido para 5. Ok. Então, vamos lá. 69 para 3. O 6 dá para dividir por 3? Dá, né? 6 é maior do que 3. Então, que número multiplicado por 3 é igual a 6? Muito bem. 2. Por que o 2? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. Olha como é fácil. 2 vezes 3 é igual a 6, que era o número que a gente estava dividindo. E aí subtraímos. 6 menos 6, 0. Olha aquela regrinha, desce o 9. O 9 fica, esse 9 unidades fica junto com o 0, com o resto. E a gente divide 9 dividido para 3. Que número multiplicado por 3 é igual a 9? Muito bem. O 3. Por que 3? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Muito fácil, né, turma? 9 menos 9 é igual a 0. Não temos mais nenhum número para baixar. O que é que a gente conclui? Que 69 dividido por 3 é igual a 23. E qual é o resto? Resto 0. Então, a gente tem aqui o quociente, não é isso? E nós temos o resto 0. A questão pede para identificar o quociente e o resto. Na letra B, nós temos 76 dividido para 4. Então, 76, aqui eu deixei para a gente organizar. Faz aqui a organização direitinho. 7 dividido para 4, dá para dividir? Com certeza, né? 7 é maior do que 4. Mas que número multiplicado por 4? Eu vou encontrar 7 é um valor próximo dele. 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 4 é 8. Olha só, 8 não pode, porque 8 é maior do que 7. Não pode. Então, aqui eu vou colocar 1, porque dentro de 7 só cabe 4 uma vez. Vai sobrar alguma coisa. 1 vezes 4 é 4. 7 menos 4 é 3. Lembrando que o resto nunca pode ser maior do que o divisor. Se o valor que sobrar aqui for maior, então você fez a continha errada. Tem que refazer. Combinado? Então, vamos lá. 3, a regrinha, desce o 6. Não trabalhei com ele ainda. Faz aqui para não esquecer. 36 dividido para 4. Que número multiplicado por 4 vai ser igual a 36? Muito bem. 9. Mas por que o 9? Porque 9 vezes 4 é 36. 6 menos 6 é 0. 3 menos 3 é 0. Quem é o quociente? O quociente é o 19. Quem é o resto? O 0. Resto 0, essa divisão exata, divisão também é exata, porque o resto é igual a 0. E a letra C, será que é uma divisão exata? Será que vai ter resto? Vamos já descobrir. Vamos lá, 85 dividido para 5. 8 dividido para 5. Eu vou começar aqui pelo 8. Por quê? Porque 8 é maior do que 5. Se fosse um número menor, eu tinha que juntar com o outro do lado. Então, eu tenho aqui 8 dezenas para dividir para 5, não é?
8 para 5 é 1. Por que que é 1, professor? Por que que você escreveu esse 1? Porque 1 vezes 5 é 5, está próximo do 8. Mas se eu colocasse um 2, 2 vezes 5 é 10. E 10 é maior do que 8. E não pode. Se eu colocar um 10 aqui, como é que eu tenho 8 e vou tirar 10? Não tem como. Então, o resultado aqui é 1, porque 1 vezes 5 é 5. 8 menos 5 é 3. Agora eu vou descer o 5, ó. Sempre desce e fica junto com o resto. 35 agora. Nós temos 35 unidades para dividir para 5. Vai dar quanto? 7. A boadinha aí de 5, ó, tem que estar afiada. Por que 7? Porque 7 vezes 5 é 35. 35, 5 menos 5 é 0, 3 menos 3 é 0. Quem é o quociente? O 17. Quociente. E aqui é o resto. Não esqueça de fazer isso, porque a questão está pedindo para identificar o quociente e o resto, tá? Não é só fazer a continha. Caso na atividade não tenham feito, façam agora para mandar a foto do professor da atividade corrigida já com esse detalhe super importante. Lembrando que esses números aqui são os dividendos e quem está aqui dentro é o divisor. Na questão 2, nós temos a seguinte situação. Complete a explicação de Regina. Regina explicou como fez para dividir 1055 por 5. Acredito que vocês perceberam que Regina, ela usou uma decomposição. Isso mesmo. Em vez de ela fazer aquele processo que a gente acabou de fazer, foi que ela identificou. Ela identificou aqui as unidades, dezenas, centena e unidade de milhar. Não foi isso? E aí o que ela viu? Que ela tinha uma unidade de milhar. Ou seja, ela primeiro dividiu 1000 por 5. Qual foi o resultado que ela encontrou? Vocês dividiram 1000 por 5? Vamos dividir aqui. 1000 dividido para 5. Vamos lá. 1 dá para dividir para 5? Não dá, porque 1 é um valor menor do que 5. Então, ela vai dividir quem? Vai dividir o 10. 10 é maior do que 5. E quanto vai dar 10 dividido para 5? Essa está super fácil, não é? Igual a 2. Porque 2 vezes 5 é igual a 10. E aí, 10 menos 10 é igual a 0. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que baixar este 0. Baixei o 0. Mas aí, como é que eu vou dividir 0 para 5? Não tem como. Vou baixar outro 0. Mas continua 0, professor. Mas 1000 dividido para 5 não é 2. Por quê? Esse 0, olha essa dica para não esquecer nunca mais. Quando o professor baixa, quando você na sua atividade baixa um 0 e ele não dá para dividir, porque não tem nenhum número aqui, só tem 0. O que é que a gente faz? O professor desceu 1, 2. Esses zeros que eu trouxe para cá, eu levo eles para o quociente, tá? Olha só, o 0 que eu baixar, porque não dá para dividir, então eu levo eles para o quociente. Agora sim, 1000 dividido para 5 é 200. 200, 400, 600, 800, 1000, tá? Então, o resultado aqui foi quanto? Quem foi que encontrou? 200. Depois, ela dividiu 50. Por que 50? Ó, vocês veem que aqui não tem nenhum valor para centena. Tem a dezena. E 5 dezena é 50. Depois, ela dividiu 50 por 5. Vamos dividir. 50 dividido para 5. Fizeram a continha? Se não fizeram, faz aí no caderno. Quero ver, tá? 5 dividido para 5 é possível? Com certeza. E é super fácil. 5 para 5 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 5 é 5. 5 menos 5, 0. Desço 0. Opa, não dá para dividir. Qual foi a regrinha que eu aprendi aqui? Que quando eu baixo um 0 e esse 0 não tem como eu dividir, ó, porque não tem nenhum valor aqui, e 0 não dá para dividir para nada. Então, o que é que eu faço? O número 0 que eu baixar, eu trago para cá.
50 para 5. 10, 20, 30, 40, 50. Ok? Então, qual é o resultado? O resultado foi 10. No fim, dividir por 5. Olha, está faltando um valor aqui. Se ela dividiu a unidade milhar e ela dividiu a dezena, agora ela vai dividir a unidade. Ou seja, ela vai dividir 5 por 5. Não é isso? E quanto é 5 por 5? É igual a 1. Nem precisa fazer a continha. 5 para 5 é 1. Adicionei os quocientes parciais. Ó, quociente é o quê? Não é o resultado? Resultado é igual ao resultado. Então, a gente soma esses quocientes. Adicionei 200 mais 10 mais 1. Vamos ver qual é o resultado que a gente vai encontrar. 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. E o 2 repete. Qual foi o resultado? 211. Aí eu vou deixar um desafio aqui a mais para vocês. Tentem fazer 1055 dividido para 5 por aquele outro método que a gente estava fazendo. Ou por esse método aqui do algoritmo, que vocês com certeza também vão encontrar esse valor. Então, aqui ela foi usando a decomposição. Se vocês acharem mais fácil dessa forma, vocês podem fazer. Vai ter mais cálculos, mas aí são valores mais fechados. Mas aí, senão, você pode ir direto por aqui, tá bom? Questão 3. Observe a divisão que Luiz fez. Então, qual era a divisão que a gente tinha? 375 dividido para 3. Percebi aí muita dificuldade de vocês em relação a essa questão. E ela era justamente um desafio, né, para vocês. Vocês tinham que interpretar tudo que Luiz fez aqui. E em seguida vocês deveriam escrever, tanto é que essa resposta era pessoal, né? Cada um de vocês tinha um entendimento. Mas o professor vai tentar explicar aqui um pouquinho, né, do que ele entendeu. E aí, caso você não tenha conseguido, aí você faz agora a partir da interpretação do professor. Então, vamos lá. 375. Olha só o que foi que ele fez. Ele fez a decomposição, Luiz. 300 mais 70 mais 5. 300 mais 70 mais 5. Ele achou mais fácil pela decomposição, como a Regina havia feito aqui na questão anterior. Então, o que ele fez? Pegou 300 e dividiu para 3, porque a gente está dividindo aqui por 3. Então, ele dividiu 300 para 3, que foi igual a 100. Depois, ele dividiu a 70 para 3, que deu 20, e restou 10, ó, com o resto 10, estão vendo? 70 para 3, ó. Por que é 20? Ó, 20, 40, 60. Para 70, resta 10. E depois, ele pegou o 5 e juntou com o resto, estão vendo? 5 mais 10 dá 15. E aí dividiu por 3, que deu 5. Em seguida, ele juntou, né, ele adicionou os quocientes parciais. 100 mais 20 mais 5, que deu quanto? 125. Ou seja, 375 dividido para 3 é 125. O mesmo processo. Vocês podem até estar utilizando um pouquinho desse texto aqui, né? Eu vi que alguns de vocês utilizaram, né? Aqui está o passo a passo, justamente porque ele usou a decomposição. Então, primeiro ele dividiu 300 para 3, que deu igual a 100. 70 dividiu para 3, que deu igual a 20, com o resto 10. Depois ele juntou a unidade 5 com 10, que deu 15, que dividiu por 3, que deu igual a 5. Em seguida, ele adicionou os quocientes parciais e o resultado foi 125. Compreenderam? Então, caso tenha ficado dúvida, volta o áudio, o vídeo e vai anotando aí o passo a passo que o professor explicou. Aqui era uma atividade de descrição. Vocês iam responder aqui, ó, explique com suas palavras o cálculo de Luiz. Então, se vocês interpretarem de outra maneira, não tem problema, contanto que atenda ao que foi exposto aqui. Então, é isso, turma. Estamos aqui finalizando nossa correção, né? Foram 3 questões bem desafiadoras, né? Quem conseguiu está de parabéns. Já deixo aqui registrado, né, a minha felicidade de ver a participação de todos vocês. Desejo sucesso, desejo bom descanso
e até nossa próxima aula, onde daremos continuidade com situações e problemas envolvendo divisão. Até mais!